Olá, queridos. Boa tarde. Vamos iniciar nossa aula, começando com a correção da atividade anterior. E o conteúdo de hoje são os sinais de pontuação. Após as explicações, vocês copiarão as questões e responderão no caderno. Eu tenho alguns informes a passar a vocês. Nossas aulas são às quintas-feiras e nós trabalharemos agora da seguinte forma. Passo o conteúdo hoje, no caso sinais de pontuação, e vocês me enviam a atividade por e-mail até quarta-feira, para que eu possa corrigir e lançar o ponto de atividade realizada de vocês. E na quinta-feira eu faço a correção para tirar as dúvidas e ficarmos com o conteúdo devidamente corrigido, ok? Eu gostaria muito de receber as atividades, uma vez que eu estou recebendo pouquíssimas atividades da turma de vocês. Então, vamos ter um pouco mais de compromisso, tá bem? Vamos nos esforçar, manter uma rotina para que consigamos superar todos esses momentos difíceis. Vamos lá? Vamos à correção. Só a título de lembrete, vamos lembrar da nossa ortografia, que foi izar com S e izar com Z. Quando a palavra tem S na palavra primitiva, ou seja, naquela palavra que é de origem, a palavra derivada, ou seja, que é criada a partir da primitiva, ela também será escrita com S. Se a palavra primitiva não for escrita com S, a palavra derivada será escrita com Z. Nós veremos essas informações corrigindo as palavras que vocês iriam completar com izar com Z e izar com S. A primeira palavra é sintonizar. Sintonizar é derivado da palavra sintonia. Sintonia não é escrita com S. Então, como ela é derivada de uma palavra que não é escrita com S, a sua escrita, ou seja, deveriam escrever sintonizar no caderno com Z. Pesquisar é com S, porque vem da palavra pesquisa, e é derivada da palavra pesquisa. Utilizar com Z. Materializar com Z. Precisar com S, porque pertence, porque é criado a partir da palavra precisa, né? Ou precisa. Modernizar com Z, imortalizar com Z, frisar com Z, profetizar com Z, atualizar com Z, revisar com S, cicatrizar com Z, deslizar com Z, legalizar com Z, horrorizar com Z, escandalizar com Z, realizar com Z, canalizar com Z, civilizar com Z, banalizar com Z, humanizar com Z e localizar com Z. Como vocês puderam observar, a maioria das palavras elas foram completadas com izar com Z. E somente 4 foram completadas com izar com S, porque elas, em sua palavra original, ou seja, sua palavra primitiva, elas eram escritas com S. Por isso que as derivadas correspondentes foram escritas com S, ok? Vamos ao conteúdo de hoje, sinais de pontuação. Os sinais de pontuação, eles são sinais gráficos empregados na língua escrita para tentar recuperar recursos específicos da língua falada, tais como entonação, jogo de silêncio, pausas e etc. Quando nós estamos em uma conversação, em um diálogo, nós nos apoiamos nos gestos, na fisionomia e toda essa estrutura de voz que vai oscilando de acordo com a intenção do que nós queremos informar aos nossos interlocutores. Mas quando partimos para a escrita, nós nos
nós recorremos aos sinais de pontuação para que eles possam cumprir essa função de quem vai ler o que nós estamos escrevendo ou que nós lemos o que os outros escreveram, possa dar essa devida intencionalidade para cada sinal de pontuação, porque cada um tem o seu sentido específico, a sua informação específica. Então é por isso que é importante que nós saibamos e conheçamos os sinais de pontuação para saber empregá-los de forma adequada, já que na escrita eles são fundamentais, eles são essenciais para exatamente contribuir com coerência e coesão no que nós queremos transmitir, na informação que queremos passar para quem está lendo, ok? Então, tendo essas informações, nós vamos iniciar com o ponto final. O ponto final ele indica o final de uma frase declarativa, quando eu declaro algo e termino aquela declaração. Lembro-me muito bem dele. Item B. Separar períodos entre si. Fica comigo. Não vá embora. Nós temos aí uma dependência de sentido entre essas duas frases e onde elas estão sendo separadas pelo ponto. Nas abreviaturas. As abreviaturas elas são a forma resumida, como o próprio nome já diz, a abreviação de palavras que são escritas de forma bem mais extensa, maiores. Então, avenida, escrevemos AV e o pontinho. Vossa Excelência, o V com pontinho e o EX com pontinho. A forma de abreviar algumas palavras que são muito usuais, usadas nos pronomes de tratamento. Não é isso? O segundo ponto é o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, em uma regra geral, ele expressa surpresa, emoção. Então, ele é carregado de sentimento, de sensações. No item A, em uma forma explicativa, nós temos aqui o uso do ponto de exclamação após o vocativo. O vocativo é um termo que denota chamamento. Quando eu quero chamar, quando eu quero evocar algo ou alguém, aparece logo em seguida o ponto de exclamação para dar maior ênfase a esse vocativo. Então, não diga isso, Sérgio. Então, eu estou evocando Sérgio e logo em seguida empregando o ponto de exclamação para dar maior ênfase a esse chamamento, a esse vocativo. Após o imperativo. Opa, quem lembra? O imperativo é uma forma verbal que indica ordem, conselho, pedido. Cale-se. Então, eu estou aí usando ponto de exclamação nesta informação que indica uma ordem. Após uma interjeição. A interjeição também expressa uma emoção, um sentimento e descreve ruídos, que é o caso do exemplo. Ufa! Ai! Então, essas duas interjeições, elas expressam sentimentos. Então, também é empregado o ponto de exclamação. E após palavras ou frases que denotam caráter emocional, estão carregadas de sentimento, de emoção. Que pena! Então, também é utilizado o ponto de exclamação para dar maior ênfase a esse caráter emocional. Nós temos agora o ponto de interrogação. O ponto de interrogação, em uma regra geral, ele é utilizado quando nós queremos perguntar, indagar, em perguntas diretas, como no exemplo, como você se chama? E às vezes, juntamente com o ponto de exclamação. Eu acredito que vocês já tenham observado em alguns textos que aparece o ponto de interrogação e em seguida o ponto de exclamação. Por que, professora? Vamos ler aqui o exemplo. Quem ganhou na loteria? Você. Eu? Esse eu, ele é bem expressivo. Ele vem carregado de uma pergunta, mas com muita emoção.
com muito espanto, com muita surpresa. Por isso que é utilizado ponto de interrogação, em seguida o ponto de exclamação, ok? E para concluir, nós temos a vírgula. Essa nossa amiga que é muito usada. Ela é usada para marcar uma pausa do enunciado com a finalidade de separar termos, que possuem a mesma função sintática, ou seja, que tem relação. Essa função sintática, ela trata da relação que existe entre os termos da oração, porque nenhuma palavra ela está solta, ela está ligada, ela tem uma função, ela tem uma relação de sentido também. Então, vamos ao exemplo. Lúcia, esposa de João, foi a ganhadora única da cena. Então, nós temos aí Lúcia, a vírgula. Esposa de João, esse termo está entre as vírgulas, além de explicar, né, quem é a Lúcia, também dá essa pausa, tem essa intencionalidade de separar, né, que Lúcia é a esposa de João. Você já pensou se não tivesse a vírgula? Lúcia é esposa de João. Ficaria sem sentido. Então, é necessário que haja essa vírgula para separar o nome Lúcia e o termo esposa de João, primeiro para dar a pausa que é necessária, e segundo para também estabelecer e separar esses termos que têm função sintática, que têm relação de dependência, ok? O menino berrou, chorou, esperneou, enfim, dormiu. Foram enumeradas N ações que o menino fez. E para enumerar essas ações, eu tenho que dar essa pausa. Eu tenho que estabelecer essa relação entre as ações que o menino realizou e dando essa pausa para que possa haver compreensão de todas as ações que foram realizadas pelo menino. E a conclusão que foi dormir, terminando com o ponto final. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Agora nós vamos para a nossa atividade. Primeira questão. Copiem todas as questões no caderno e façam suas devidas respostas. Eu apenas lerei os enunciados para que eu não influencie na resposta. Está bem? Complete as frases com os sinais de pontuação corretos. Simplesmente vai ler, copiar e ler e depois completar com a pontuação adequada, de acordo com o que vocês acreditam que seja o certo em relação ao sentido de cada uma das informações. Indique a intencionalidade discursiva de cada frase através da indicação do tipo de frase. Nós temos aí A, B e C contendo a mesma frase. O que vocês irão fazer? Irão explicar qual é a intenção, ou seja, qual a intencionalidade discursiva de cada um desses sinais de pontuação. Cada um deles tem um porquê, tem um motivo e tem um sentido, tá bom? Então, você vai explicar em cada um dos itens. Terceira questão é para que vocês marquem apenas a opção incorreta em relação ao uso da vírgula. Existe um item em que foi empregado errado, de forma incorreta, a vírgula, propositalmente, para que vocês possam encontrar essa opção. Leia com atenção que vocês conseguirão encontrar. E a última questão, ela se refere para que vocês façam a devida pontuação. Pontue corretamente o texto. Tem um pequeno texto e vocês farão a pontuação adequada. Leiam, compreendam as informações, para que possam se utilizar dos pontos, dos sinais de pontuação de forma adequada, tá bom? Porque lendo é que vocês vão perceber qual é a intencionalidade de cada uma das frases e assim colocar o sinal de pontuação adequado, tá bom? Então fiquem todos com Deus, não esqueçam de fazer a atividade e mandar para o meu e-mail.